Olá, bem-vindos. Vamos dar início ao nosso quarto módulo de análise técnica. Neste módulo vamos falar sobre suportes e resistências. Vou-vos dar aqui três exemplos. Vou começar pelo exemplo da Altri. Os suportes e as resistências são valores que, pelo seu histórico, se tornam uma referência nas ações e que, por esse motivo, podem dificultar uma subida ou uma descida e fazer com que a ação reaja positivamente ou negativamente a esses valores. E os suportes e as resistências são basicamente valores onde a ação toca várias vezes e que depois tem uma reação depois de ir lá tocar. Por exemplo, aqui a Altri, aqui em março de 2019, estes dois toques aqui fazem deste valor na casa dos 6,76, mais coisa menos coisa, uma referência. Até podia estar aqui um bocadinho mais abaixo. Uh, e passado algumas sessões, mais de um mês depois, ela foi lá tocar outra vez. E no dia seguinte, ou seja, aqui no dia 7 de maio, depois dela ter segurado durante este tempo aqui a ação, ela neste dia não consegue segurar a ação e a ação começa-se a posicionar abaixo. O que era um antigo suporte passa depois a uma resistência. E reparem que ela depois, 4 dias depois dela ter quebrado, ou 3 dias depois dela ter quebrado, ela vai lá tocar outra vez e faz um toque quase milimétrico e depois começa a descer. E desceu, 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 desceu. E isto reparem, estamos em maio de 2019, quando isto acontece. E reparem que em maio, quase 2 anos depois, ela volta a ir lá tocar nesses valores. E reparem que ela vinha de uma tendência crescente, bastante acentuada, e que foi esbarrar precisamente naqueles valores que tinham sido criados 1 ano ou 2 anos antes. E estes valores depois tornam-se uma resistência ainda mais forte. Quanto mais vezes ela for lá tocar e mais vezes ela reagir a esses valores, mais forte se torna essa referência, quer positivamente, quer negativamente. E reparem que depois de ela ter subido e ter quebrado, aqui no início do ano, ela tinha feito aqui três toques nestes valores na casa dos quase 79. E estes valores depois tornam-se um suporte para ela. E depois dela ter invertido a tendência aqui, depois destes variedíssimos toques, e dela ter começado a posicionar e ter começado a corrigir bastante, posicionar aqui abaixo das médias móveis e ter começado a corrigir bastante, ela foi parar precisamente nesses valores que tinham sido dados como referências aqui no início do ano. E agora vou-vos dar outro exemplo de, de quando um antigo suporte vira resistência e vice-versa. No caso aqui da EDP Renováveis, uh, isto foi recente. Ela criou aqui, ela tinha aqui um valor de resistência, em que ela bateu lá muitas vezes, nomeadamente na casa dos 21, 26, mais ou menos. Isto depois não é ao cêntimo, ok? Os toques nunca são, às vezes são perfeitos, mas nem sempre são perfeitos. Mas isto é um valor de referência com uma margem de manobra. Ela, depois de ter lá tocado tantas vezes, ela acabou finalmente aqui no dia 18 de agosto por ultrapassar. E reparem que depois disso acontecer, ela logo no dia seguinte tocou lá milimetricamente. Algumas sessões depois voltou a ir lá tocar e reagiu positivamente. E hoje, precisamente, ela foi lá tocar. E esta vela, como já vimos anteriormente, quer dizer que a ação abriu aqui em cima. Durante a sessão de hoje ela andou aqui, mas como estes valores, muitos investidores estavam à espera de encontrar a ação a estes valores para entrar, e principalmente porque ela também coincidiu com a média móvel de 50. Mais uma vez eu chamo a atenção quando conseguimos coincidir dois indicadores, são referências muito fortes. Ela, reparem que ela subiu imediatamente, ou seja, houve tanta gente aqui a comprar nestes valores que ela imediatamente subiu e foi fechar lá em cima outra vez. E isto é um ótimo sinal para o dia da manhã. Portanto, é bem capaz ela poder andar por aqui nas próximas sessões, mas muito dificilmente vai quebrar estes valores. Se ela quebrar, inicia uma nova tendência que no caso será de descida. E agora vou-vos por último mostrar o que para mim é sem dúvida, ou se não é o melhor, é um dos melhores valores de referência da história do nosso PSI 20. E estou a falar aqui no caso da Motengil e nestes valores aqui do 1 euro. Reparem quantos anos tem estes valores, há quanto tempo é que este valor de 1 euro é uma referência para a Motengil? Reparem, nós estamos aqui a recuar até onde este gráfico me deixa. Nós temos aqui um toque. Este não foi muito perfeito, mas aqui em 2001, ela
torna este valor na casa de 1 euro como uma referência e como um suporte para ela. 2001, ok? 10 anos depois, mais 10 anos depois, em 2012, ela volta a ir lá tocar. E reparem que, tal como aqui tinha sido este valor que tinha dado início à sua inversão, aqui foi exatamente o mesmo. Ela andou aqui na casa dos 8 euros, desceu até à casa dos 1 euro, do euro, e foi este valor que a fez reagir e começar a quebrar esta tendência e subir. E depois disso ela voltou a ir aqui à casa dos 6 euros e muito. Uh, e agora em 2020, mais 10 anos depois do último toque, ela volta a ir lá e toca milimetricamente neste tal valor, reparem. E mais uma vez, vamos ver se agora ela agora já não está a reagir da mesma forma brusca como reagiu no passado, mas, reagiu aqui positivamente e começou-se aqui a posicionar acima das médias móveis. Vamos ver agora se ela vai lá outra vez, mas reparem como estes valores se tornam uma referência histórica e lá está, para muitos investidores pensarem desta forma é que estes valores se tornam uma referência e depois elas acabam por reagir muito rapidamente a estes valores. Uh, Continuando aqui também na Motogil, deixem-me dizer que, por exemplo, ela neste momento está aqui entre estes dois valores. Temos aqui um suporte e uma resistência que nos próximos tempos deverão ser impeditivos, ou melhor, deverão dar alguma luta nestas novas tendências que ela pode gerar daqui para a frente. E depois isto, lá está, por exemplo, esta linha que eu pus aqui, ela fica aqui, reparem, ela fica aqui até o infinito, digamos assim. É bem possível que eu nunca mais volte a tocar nela e que quando a ação voltar a subir, ela volte a ir lá tocar e que impeça, pelo menos, que lhe dê alguma luta na subida e que depois de subir ela possa ser um suporte para ela não descer mais abaixo destes valores. E isso, para quem usa estes indicadores, percebe-se que isto depois nós até nos esquecemos destas linhas e depois a ação acaba por ir lá tocar e reage perfeitamente. Pronto, mas mais uma vez, auxiliando isto com aquilo que já falámos dos outros módulos, nomeadamente as médias móveis, e vamos falar também à frente no RSI, quando conseguimos conciliar assim, dois indicadores, são ótimos pontos de entrada ou de reação, quer para vendas, quer para compras. No próximo módulo vamos falar sobre linhas de tendência. Obrigado por terem assistido. Sigam o nosso canal, visitem o nosso site e bons negócios. Obrigado.